Oi, estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje o tema da nossa aula hoje é concordância nominal. E vou falar de novo, por que trabalhar a gramática? Por que aprender a gramática? Você precisa aprender a gramática para falar e escrever bem. O importante é você saber para usá-la, tá bom? Então vamos lá hoje com o que é concordância nominal. O nome já indica, né? Nominal é o nome. Então o que nós precisamos de olhar aqui? É o substantivo, né? Então é combinar o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral com o substantivo. Então, é o ajuste que fazemos aos demais termos da oração para que concordem em gênero e número com o substantivo. Então, vamos relembrar lá as classes gramaticais. A todo momento eu vou estar falando aqui, tá bom? Então, vamos prestar atenção. Quem são esses termos? Eu já falei, né? É o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, presta atenção. Eu tenho aqui: o esperto rapaz é um aproveitador. Então, o que você tem que olhar? Qual é o substantivo da minha frase? É a palavra rapaz. O que é mesmo substantivo? É aquela palavra que dá nome. Então, presta atenção. Eu tenho aqui rapaz, ele está no... Como é que ele vai... que ele concorda? Ele pode variar em gênero e número. E o que é quando eu concordo com gênero? Eu concordo no feminino e masculino, gênero, e no singular ou plural, ok? Então, presta atenção. Rapaz, ele está no masculino singular. Então, presta atenção. Ou é o artigo, também está no masculino singular. Esperto é o adjetivo masculino singular. E a palavrinha que é um artigo indefinido, também está concordando com o substantivo rapaz no masculino singular. Ok? Facinho, facinho, né? Esta é a regra geral, tá bom? Olha aqui, os nossos 2 brinquedos preferidos foram quebrados. Qual é o nosso substantivo aqui? É a palavrinha brinquedos. Brinquedos é uma palavra que está no masculino plural, ok? Então, os é o nosso artigo definido, os, está no masculino plural. Nossos é o pronome, concordando com brinquedo, masculino plural. 2 é um numeral e preferidos é um adjetivo. Prestou atenção? Deu para entender? Então, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo. Facílimo, né? Regra geral. Só que nós temos vários casos, né? Vários casos especiais. Então, nós vamos ver agora alguns deles. Tá bom? Você vai falar assim: nossa, professora, mas é muita teoria e é muito difícil de guardar. A gente só aprende fazendo. Então, você vai aprender, memorizar, só a partir do momento que você fizer muito exercício. Mas vamos lá. Quando eu tenho um adjetivo após vários substantivos. Um adjetivo após vários substantivos. Depois do substantivo. Substantivos, ele pode ter substantivo do mesmo gênero, né? Todos 2 masculino ou todos 2 feminino, ou pode ser em gênero diferente. Primeiro nós vamos ver substantivo do mesmo gênero. O adjetivo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Vamos ver na prática. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Substantivo, eu tenho 2 substantivos, ministro e secretário. E tem um adjetivo logo após, que é espanhol. Qual é a regrinha? Eu posso concordar com o mais próximo, né? Então, secretário está masculino no singular, espanhol concorda com secretário. Ou
eu concordo com os dois, ministro e secretário espanhóis. Então, aqui foi para o plural, ok? Então, vamos lá. Próximo. Substantivo. Aqui eu tenho. Lá eu tinha substantivo com o mesmo gênero. Todos dois masculino. Aqui nós vamos ver substantivos de gêneros diferentes. Então, um é masculino, outro é feminino. E aqui é um preconceito. Sempre que vocês vão ver, sempre que tem um substantivo masculino e um feminino, vai para o plural masculino. Não tem jeito, tá? É preconceito mesmo. Olha só para vocês verem. Quando eu tenho gêneros diferentes, vai para o plural masculino ou concorda com o mais próximo. Vamos ver na prática? Ele apresentou argumento e razão justos. Olha só, eu concordei aqui com argumento, está no masculino, e razão no feminino. Então, o adjetivo foi para o masculino plural. Quando eu tenho ele apresentou argumento e razão. Por que que eu usei justa? Porque justa está concordando com razão, que é o substantivo no feminino. Nesse próximo exemplo eu tenho, ele apresentou razão e argumento justo. Por que que aqui eu usei justo? Porque ele concordou com argumento. Entenderam? Quando eu tenho substantivo de gêneros diferentes, ou eu coloco no plural masculino, ou eu concordo com o substantivo mais próximo. Facílimo também, né? Olha aqui, isso aqui é uma lógica. Pensa bem se você vai fazer uma prova e lá tem essa frase, esse período. Olhando a janela, eu vi um carneiro e um roseiral. É para você pôr florido, florida ou floridos. Se você bate o olho, você vai falar assim, tá composto, são dois, não é? Carneiro e roseiral. E um roseiral. Mas presta atenção, carneiro fica florido? Não fica. Então, na lógica, eu tenho que usar, olhando a janela, eu vi um carneiro e um roseiral florido. Ok? E também o sol e o mar. Aqui é para eu completar com a palavra é azul ou azuis, ou eu coloco azuis. Se eu olhar assim, eu vou pôr sol e mar azuis. Mas aí eu penso, o sol é azul? Não, o sol é amarelo, não é isso? Então aqui eu tenho que completar azul. Então seria, olhando a janela, eu vi um carneiro e um roseiral florido. E também o sol e o mar azul. Então eu preciso de ler e prestar atenção. Agora vamos ver aqui quando eu tenho um adjetivo, quando o adjetivo funciona como predicativo do sujeito. Vai obrigatoriamente para o plural. O menino e a menina estão aprovados. Então, qual é o meu sujeito? O menino e a menina é o meu sujeito. Qual é o núcleo do meu sujeito? Menino e menina estão aprovados. O que é a palavra? Qual é a função da palavrinha aprovados? É um predicativo do sujeito. Nossa, professor, esqueci o que é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito dá uma característica ao sujeito. E aqui está separado pelo verbo de ligação. Então, todas as vezes que o adjetivo funcionar como predicativo do sujeito, obrigatoriamente ele tem que estar no plural, ok? Agora, quando eu tenho um adjetivo antes de dois ou mais substantivos. Nós vimos o adjetivo após o substantivo, agora é antes. O adjetivo anteposto normalmente concorda com o mais próximo. Quer dizer, quando eu tenho um adjetivo antes do substantivo, normalmente concorda com o mais próximo. Olha só, compramos cheirosas ervas e cravos. Cheirosas está concordando com substantivo ervas, plural no feminino. Estava perdido o tio e os sobrinhos. Então, eu tenho aqui o adjetivo perdido está concordando com tio substantivo.
ok? Quando eu tenho, então, um adjetivo antes de dois substantivos. Geralmente concorda com o mais próximo. Quando eu tenho um substantivo e mais de um adjetivo. Então, agora eu vou ter um substantivo para, no mínimo, dois adjetivos. Vamos ver como é que é a regrinha? Presta atenção. Quando dois ou mais adjetivos se referem a um substantivo, esse vai para o plural ou antecede todos os adjetivos com um artigo. Então, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu coloco no plural o substantivo, ou eu coloco um artigo antes dos dois. Olha, veja só. Falava fluentemente a língua inglesa e a língua inglesa e a espanhola. Olha só, a língua inglesa. Língua é o substantivo, inglês é um adjetivo e espanhola é o outro adjetivo. O que eu fiz? Coloquei o artigo a antes de língua inglesa e a antes de espanhola. É a mesma coisa de eu ler. Falava fluentemente a língua inglesa e a língua espanhola. Agora eu posso tirar esse a aqui de antes de espanhola. E como é que vai ficar? Vai ficar a frase: falavam fluentemente as línguas inglesa e espanhola. Viu? Super fácil, né? Eu posso todos os dois jeitos, está correto. E agora, quando eu uso os adjetivos anexo, incluso, próprio, obrigado, junto e kit, eles concordam com o substantivo a que se refere. Então, eu sigo a regra geral. Então, olha só, as cartas estão anexas. Qual é o substantivo? Cartas. Ela está no plural feminino. Então, eu coloco anexas. Cartas anexas, tá? Só que quando eu coloco um em na frente, a preposição em, presta atenção. Vamos lá, vamos fazer. Segue em anexo. Aí, quando eu coloco a preposição em, o anexo fica invariável, tá? Tirei o em, ele vai variar com o substantivo. Se é cartas, anexas, documento, anexo, fotografia, anexas, ok? A bebida está inclusa. Eu concordei inclusa com a palavra, com o substantivo bebida. Precisamos de nomes próprios. Então, nomes aqui tá, a setinha está errada, tá, gente? Nomes está concordando com a palavrinha próprios. Nomes está no plural, no plural masculino, próprios também. Obrigado, nossa, mas isso aqui vamos frisar, né? Porque não podemos errar. Obrigado, disse o rapaz. Obrigada, Rose. Eu, professora, tenho que falar com você. Muito obrigada pela atenção. Você, que é homem, fala muito obrigado, independente com quem você está falando. Eu, Rose, só posso falar obrigada, ok? Agora, olha aqui que interessante. Muito obrigadas, disseram as senhoras. Nós mesmas faremos isso. Nossa, professora, mas existe obrigadas? Sim, ela concorda com o substantivo. Se cair lá na prova, muito obrigadas, disseram as senhoras, certíssimo. Muito obrigados, disseram os senhores, os rapazes. Ok? Não pode errar mais. Tem que concordar com a pessoa que está falando. Homem tem que falar obrigado. Mulher fala obrigada. Muitas mulheres, obrigadas. Ok? Quando eu tenho a expressão um e outro, uma e outra, nenhum, nem outro ou nenhuma, nem outra. Como é que eu faço essa concordância quando aparecem essas expressões? Após essas expressões, o substantivo fica sempre no singular e o adjetivo no plural.
Após essas expressões, o substantivo fica sempre no singular e o adjetivo no plural. Vamos lá ver os exemplos. Ana julgou um e outro caso fáceis. Olha aqui apareceu a expressão um e outro. Caso é o substantivo, ficou no singular. Fáceis é o adjetivo, vai para o plural. Ok? Não houve nenhuma nem outra proposta boas. Apareceu a expressão nenhuma e nem outra. Proposta é um substantivo, fica no singular. Boas é um adjetivo, vai para o plural. Ok? Quando eu uso é bom, é necessário e é proibido. Nossa, como encontramos por aí plaquinhas com proibido é usado errado, não é isso? Então, olha só quando tem é bom, é necessário ou é proibido, só variam se o sujeito vier precedido de artigo ou outro determinante. Se não tiver artigo ou outro determinante, fica sempre, ele é invariável, tem que ficar proibido. Vamos ver. Sopa, eu falo assim, sopa é bom. Por que eu usei bom? Porque não tem artigo. Ela não está precedido de um determinante. Diferente quando eu falo assim, a sopa é boa. Aí eu já usei o adjetivo boa, porque concordou com a, artigo feminino no singular. Entendeu? Entendeu isso aí? Olha só, sopa é bom, não tem artigo. A sopa é boa, ok? É necessário sua presença. Ficou é necessário sua presença. Por quê? Porque não tem um determinante. Diferente quando eu falo é necessária a sua presença. É necessária a sua presença. Então, aqui tem um artigo a antes da sua presença. Então, ficou necessária, ok? É proibido a entrada de pessoas não autorizadas. É proibido entrada de cachorros. É proibido proibido entrada de animais. Agora é diferente quando eu falo a entrada é proibida. Porque proibida concorda com o determinante, com o artigo feminino singular que vem antes da palavra entrada. Entendeu isso aí? Não pode errar isso mais, ok? Tá bom. Então, estamos quase acabando, mas vamos fazer um exercíciozinho aqui rapidinho, tá bom? Olha só. Assinale a alternativa em que a flexão nominal esteja correta. O que é importante? O importante não é só você ver qual que você vai marcar. O importante é saber por que as outras estão erradas, tá bom? Quando eu falo assim, qualquer viagem é ótimo para descansar, tá certo? Qualquer viagem, nós temos que marcar a certa, tá bom? Qualquer viagem é ótimo para descansar? Não. Qualquer viagem é ótima, né? Então, tá errado. Maçã é boa para a digestão, tá certo? O que eu acabei de falar? Maçã é bom para a digestão. Se eu tivesse aqui a maçã, seria boa, ok? Proibida a entrada. Quando eu falo proibida a entrada, está correto, porque proibida eu tenho aqui um determinante a antes de entrada. Vamos ver a última. Permitida passagem de bicicletas, tá certo? Não, é permitido. Aqui, gente, ó, ficou no lugar errado, tá bom? O que tá certo aqui é proibida a entrada, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos vários outros exercícios, tá? Para vocês. Revejam os slides. Você só vai aprender regras fazendo, exercitando. Então, tá fazendo. Nossa, como é mesmo que eu uso? É proibido? É proibida? O que eu uso aqui? Volta na regrinha para você memorizar, tá bom? Voltem todos os slides, refaçam, façam exercícios, só assim você vai aprender, tá bom? E
Como eu sou professora, sexo feminina, eu vou falar muito obrigada pela atenção, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.